Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquela situação que, olha, todo motorista já passou ou ainda vai passar: a manobra para sair de uma vaga de estacionamento. Vamos entender de uma vez por todas o que a lei de trânsito diz sobre isso. E aí vem a grande questão, não é mesmo? Aquele momento que gera uma dúvida, uma hesitação, às vezes até umas buzinadas. Quem tá ali manobrando para sair tem que esperar? Ou será que o carro que já tá vindo na rua que precisa dar passagem? A resposta, na verdade, é bem clara na lei, e a gente vai desvendar isso agora. Muito bem, vamos direto ao ponto sem enrolação. A base para toda essa conversa está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Mais especificamente, artigo 217. É esse artigo que dita as regras do jogo quando o assunto é manobra de estacionamento. E aqui está o texto exato, a tipificação, como a gente chama tecnicamente. A infração acontece ao entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos. Percebe os detalhes? A regra vale tanto para entrar na vaga quanto para sair dela. E um ponto super importante: a preferência não é só dos outros carros, não, é dos pedestres também. E se por acaso essa infração for registrada, é este código que vai aparecer lá na notificação, 620-30. É como se fosse o RG, a identidade numérica dessa manobra errada. E só para reforçar, de onde vem tudo isso? Do amparo legal, o artigo 217 do Código de Trânsito. É a lei que está ali para garantir que o trânsito flua com mais segurança para todo mundo. Ok, a gente já entendeu a regra. Mas e se ela for quebrada? O que acontece na prática? Vamos dar uma olhada agora nas consequências dessa infração. Essa infração é classificada como de gravidade média. No nosso sistema de trânsito, isso significa que ela tem um peso intermediário, sabe? Reflete o risco que essa manobra, feita sem o devido cuidado, pode causar. Essa gravidade média se traduz em pontos na carteira de habilitação. E quantos são? 4. Exatamente. 4 pontos que vão direto para o prontuário do condutor. E claro, além dos pontos, vem a penalidade que mais dói no bolso: a multa. É o valor em dinheiro que o infrator vai ter que pagar por não ter seguido a regra. E aqui, ó, um resumo rápido de outros fatos bem importantes. Primeiro, o responsável, o infrator, é sempre o condutor. Segundo, a pontuação, como a gente viu, é de 4 pontos. Agora, atenção para esse terceiro ponto que é crucial. A multa pode ser aplicada sem abordagem. Isso mesmo, o agente de trânsito pode ver a manobra de longe e registrar a infração sem precisar parar o veículo. E por último, uma boa notícia: apesar de ser uma infração, isso não é considerado um crime de trânsito. Para não ficar nenhuma dúvida, vamos imaginar as situações do nosso dia a dia. Quando exatamente um agente de trânsito pode aplicar essa multa? O manual de fiscalização deixa tudo bem claro com alguns cenários. Olha, os cenários são bem diretos. Primeiro, sair da vaga e fazer o outro carro que já vinha na via ter que frear ou desviar. Segundo, a mesmíssima coisa, mas em vez de um carro, forçar um pedestre a parar ou mudar o caminho dele. Terceiro, a situação inversa: começar a entrar na vaga e atrapalhar um veículo que estava passando. E o quarto, entrar na vaga fechando um pedestre que passava pela calçada. A lógica é sempre a mesma: quem já está se movendo na via tem a preferência. Simples assim. Agora, muita atenção aqui, porque esse é um ponto que gera muita confusão. Existem outras infrações que parecem a mesma coisa, mas não são. E saber essa diferença é fundamental para a gente entender a lógica do Código de Trânsito. E aqui a gente vê a diferença direitinho. A nossa infração de hoje, a do artigo 217, fala especificamente de sair de uma fila de carros estacionados na rua. Agora, se o carro está saindo de uma garagem, de casa, de um shopping, o que a lei chama de área lindeira, aí a infração é outra, é a do artigo 216. E tem outra confusão comum. Digamos que a pessoa deu a preferência, esperou todo mundo passar, mas esqueceu de dar a seta. A multa não vai ser por fechar alguém, e sim por não sinalizar, que é o artigo 196. Viu só? São detalhes que mudam tudo. Bom, depois de todos esses detalhes, qual é a regra de ouro? O que a gente precisa guardar na cabeça para não errar mais? Vamos resumir tudo numa única ideia que resolve praticamente qualquer dúvida na hora. É isso. A frase para guardar é essa: quem está manobrando, seja para entrar ou para sair de uma vaga, precisa esperar. A preferência é sempre de quem já está em movimento na via, seja um carro, uma moto, uma bicicleta ou um pedestre.
Pense nisso como uma regra de boa convivência e, claro, de direção defensiva. Quem está parado e vai começar um movimento é quem tem o dever de garantir que tudo vai ser feito com segurança. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.